Pois bem, prosseguindo no estudo de História da Igreja, estamos estudando o livro 4, a separação das igrejas anabatistas com a Igreja Católica, esse período que nós estamos estudando. Estamos no ano 335, faltam 2 anos para Constantino morrer, ele vai morrer em 337. Constantino, como eu tenho dito para vocês, a história mais do que comprova que esse homem ele não era cristão. É inacreditável que nos dias atuais a Igreja de Jesus esteja sendo enganada, porque em geral, eu falo pela Assembleia de Deus onde eu sirvo, em geral a Assembleia de Deus está pregando que nós saímos dessa igreja que Constantino organizou, né? Bom, o item 5 do nosso material didático, eu vou falar sobre o anabatista Eutíquio. O historiador Sozômeno, que viveu de 375 a 447, descreve Eutíquio, pertencente à igreja anabatista que os católicos chamam de novacianos. Bom, haviam 2 grandes igrejas anabatistas nesse período. Na África, tinha uma igreja que eles chamavam de donatistas. Eu comentei sobre Donato com vocês, um homem que enfrentou Constantino quando ele colocou os bispos que durante a perseguição de Diocleciano negaram a fé e cultuaram aos deuses pagãos para não morrer, e ele acabou exilado, né? Mas aquela igreja continuou, e os testemunhos da história dizem que essa igreja era maior do que a Igreja Católica, exatamente como acontece hoje no Brasil, né? Então, oficialmente, por exemplo, o IBGE diz que a Igreja Católica é a maioria no Brasil. Só que nós sabemos que daqueles que estão registrados como católicos, assim, uns 70% são espíritas, né? Uns 28%, só a última vez que foram na Igreja Católica foi quando se casaram ou quando foi batizado. O número de católicos é realmente irrelevante. Tá bom? Então, esse historiador, ele descreve esse anabatista que pertencia a essa igreja que eles chamavam de novacianos. Lembre-se que Novaciano foi um homem que viveu cerca de 100 anos antes, ele viveu ali próximo do ano 250, ele se afastou da igreja de Roma, que ainda não era a igreja de Constantino, ainda não era a igreja católica, né? E a história comprova por que ele se afastou. Porque aquela igreja tinha se corrompido durante a perseguição, que era um padrão daquela igreja de Roma, né? Pois bem, então esse historiador Sozômeno, ele diz: além disso, ouvi falar de Eutíquio, uma pessoa devota que floresceu na mesma época, que também pertencia à igreja novaciana, mas era venerado pela realização de milagres semelhantes. Era Alchanon, um presbítero muito idoso da igreja novaciana, que quando muito jovem acompanhou a Césius ao sínodo em Niceia e relatou-me o que eu disse a respeito dele. Sua vida estendeu-se desse período até o reinado de Teodósio, o jovem, que vai governar de 378 a 395. E quando eu era apenas um jovem, ele me contou os atos de Eutíquio, ampliando muito a graça divina que se manifestou nele. Mas uma circunstância a que ele aludiu, que ocorreu no reinado de Constantino, é particularmente digna de menção. Um desses assistentes militares, a quem o imperador chama de guardas domésticos ou corporais, por ser suspeito de práticas traiçoeiras, buscou sua segurança durante a fuga. O monarca, indignado, ordenou que ele fosse morto, onde quer que fosse encontrado. Que, tendo sido preso no Olimpo da Bitínia, foi amarrado com pesadas e dolorosas correntes
e mantido preso perto daquelas partes do Olimpo, onde Eutíquio levava uma vida solitária, e curando os corpos e as almas de muitos. Bom, uma pausa aqui para explicar a vocês. Então, veja, primeiro nós já vemos uma igreja viva, né? Ou seja, uma pessoa que ela tinha dons espirituais, realizava milagres. Nós veremos que em poucos anos os próprios historiadores católicos eles já vão começar a dizer que os dons espirituais eles tinham deixado de existir, que tinha sido só para a igreja primitiva, né? Mas na verdade eles diziam que tinha desaparecido porque eles procuravam na igreja católica. Porque olha aí, um historiador nas igrejas anabatista novaciana, os dons espirituais continuam existindo. O comentário prossegue. O idoso Al-Shannon, quando jovem, estava com ele e estava sendo treinado por ele na disciplina da vida ministerial. Muitas pessoas veio a este Eutíquio, implorando-lhe que conseguisse a libertação do prisioneiro, intercedendo por ele junto ao imperador, pois a fama dos milagres feitos por Eutíquio havia chegado aos ouvidos do imperador. Ele prontamente prometeu ir ao soberano. Mas como as correntes infligiam um sofrimento intolerável àqueles que se interessavam em seu nome, declararam que a morte causada pelo efeito de suas correntes anteciparia tanto a vingança do imperador, quanto qualquer intercessão que pudesse ser feita pelo prisioneiro. Consequentemente, Eutíquio enviou aos carcereiros solicitando-os que libertassem o homem, mas tendo eles respondido que eles deveriam se colocar em perigo, aliviando um criminoso, assistido por Al-Shannon, ou seja, um outro que estava sendo treinado como obreiro, né? E como eles se recusaram a abrir a prisão, a graça que repousava sobre Eutíquio tornou-se mais visível, pois os portões da prisão se abriram por conta própria, enquanto os carcereiros tinham as chaves sob sua custódia, parecido com o que aconteceu com Paulo e Silas, não? Então, mostrando, né, a graça que estava sobre a vida desse anabatista. Claro, os pastores ligados a Constantino já eram homens envolvidos com idolatria, com culto aos mortos, com purgatório. Então, claro que Deus não estava com esses homens, né? Bom, prosseguindo ainda, na página 43, prossegue. Assim que Eutíquio, junto com Al-Shannon, entrou na prisão, para grande espanto de todos os presentes, os grilhões caíram. Grilhões, lembre-se, é o que prende as pessoas, né? Os grilhões caíram espontaneamente dos membros do prisioneiro. Ele então seguiu com Al-Shannon para a cidade que antigamente se chamava Bizâncio, que agora se chama Constantinopla, né? Mas depois Constantinopla, onde, tendo sido admitido no palácio imperial, salvou o homem da morte, pois o imperador, nutrindo grande veneração por Eutíquio, prontamente atendeu ao seu pedido. Então, do historiador Sosômeno, no volume 1, capítulo 13, nessa obra que foi escrita em 445 da era cristã, né? Ok? Pois bem, além desse trecho de história, contando sobre esse anabatista, o próprio Sosômeno, ele prossegue. Estou convencido que foi também durante este reinado que Eutíquio abraçou a filosofia, fixou residência na Bitínia, perto do Olimpo. Ele pertencia à seita dos novacianos, né? Então eles chamam de seita porque é o padrão católico, né? Então, todos aqueles que não aceitavam as doutrinas católicas,
eles faziam o quê? Eles já chamavam de seita. Então, ele pertencia à seita dos novacianos e era participante da graça divina. Curou doenças e fez milagres. E a fama de sua vida virtuosa induziu Constantino a manter sua intimidade e amizade. Ou seja, eles não falam que ele era um anabatista. Isso na história, a Igreja Católica, ela vai ocultar mesmo. E a finalidade qual era? Era enganar as pessoas. Tanto que tem pessoas até hoje que eles não conseguem ver que existia outras igrejas. Eles pensavam que esses novacianos eram seitas mesmo. Tá bom? Mas na verdade não são seitas, são igrejas que se separaram da Igreja Católica e não queriam comunhão com eles por conta do paganismo que já estava naquela igreja. Olha, nós estamos no ano 335. Essa igreja dos novacianos, os próprios católicos contam que eles vão começar a fazer uma perseguição a essa igreja, principalmente nos dias de Agostinho de Hipona. Os filhos de Constantino já vão fazer perseguição, mas principalmente nos dias de Agostinho de Hipona, a partir do ano 411, e a Igreja Católica diz, os historiadores católicos dizem que essa igreja era tão grande que foram cerca de 400 anos usando o exército romano, usando depois o exército bárbaro, e eles afirmam que teve um grupo de novacianos que eles não conseguiram matar porque eles fugiram para a China. Então, a partir desse momento, as histórias que nós temos dos anabatistas elas vão reduzindo. Por quê? Porque a Igreja Católica vai proibir o funcionamento dessas igrejas e vai usar o exército para matar esses cristãos. E eu sempre digo, você tem duas opções. Você pode acreditar que essa igreja, né, católica romana estava realmente protegendo a sã doutrina quando ela matava essas igrejas, ou ela é uma igreja pagã perseguindo a verdadeira igreja de Jesus. Agora, observe a incoerência. Nós temos separação da Igreja Católica nos mesmos temas dos novacianos. Olha, os novacianos acreditavam nos dons espirituais. Os novacianos não batizavam recém-nascido. Os novacianos não acreditavam em purgatório. E a Igreja Católica dizia que tinha que matar essa igreja. E vai perseguir todas as igrejas que não batizarem recém-nascido e não aceitarem o purgatório na história. Por que que hoje eles não nos matam? Porque o Estado, tá bom? A sociedade civil tirou esse direito deles. Aí hoje eles mentem dizendo que nós saímos deles, né, que nós devemos voltar para eles. É inacreditável, mas tem pessoas que se deixam enganar com essa mentira esfarrapada, né? Mentira esfarrapada, porque isso não tem chance de ser verdade.